Olá, moçada, beleza? Vamos para mais uma aulinha de física. E aí, aulinha de física para aquela galera que vai fazer vestibular, para aquela galera que vai fazer EAR, EAN, aquela galera que vai fazer SpaceX. Vamos que vamos! Apertem os cintos, tem uma figura aqui comigo hoje, que é o meu filho Miguel. Fala aí, Miguel. Fazendo um dever aqui do lado dele. Show! Vamos lá, Miguel, vai estudar aí, hein? Né, galera? O exemplo arrasta. Então, o exemplo arrasta, estou eu aqui e meu filho estudando aqui. Vamos que vamos! Então, olha lá. O iniciozinho lá da mecânica, eu sei que muito certamente alguns já viram essa matéria, mas eu acho muito importante essa aula inicial, porque as demais vão ser bem mais fáceis e mais rápidas. Então, se você prestar atenção nessa aula, a quem nunca entendeu mecânica, vai entender com toda certeza, porque o bizu que eu vou passar para você agora vai facilitar muito a sua vida lá na frente. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é, por exemplo, um movimento retilíneo uniforme, né? Dentro da cinemática? A cinemática, ela não estuda as causas do movimento, né? Elas descrevem o movimento. Elas não explicam o movimento, elas descrevem o movimento. Beleza? Ela diz exatamente qual é o movimento que o corpo está fazendo, mas nada. Beleza? O que causou esse movimento não explica, ela apenas descreve o que é esse movimento, qual é esse movimento. Né? E aí vem o bizu maior. Né? O bizu maior. O bizu maior qual? Dentro dessa matéria. É aquele que você precisa entender o que significa referencial. Então, na física, principalmente na mecânica, tudo vai depender do seu referencial. Caraca, o que é referencial, William? Você está falando aí, mas eu não estou entendendo. Referencial é o seu ponto zero. É em relação a que ponto você vai estudar esse movimento. Onde é o seu ponto zero? Beleza? E aí você adota para a direita, para a esquerda, positivo de acordo com aquilo que melhor lhe convier. Se você achar que é para a esquerda positivo, então é para a esquerda positivo. Eu costumo adotar, e isso facilita muito a minha vida, para a direita positivo. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, aqui é o ponto zero, para a direita positivo. Então, todas as grandezas vetoriais, obviamente, que estiverem para a direita, elas serão positivas. Aqui estiver para a esquerda, ela vai ser negativa, porque está contrária ao sentido que você considerou positivo. Certo? Então, vamos lá. O que é movimento e repouso? O movimento é quando, em relação a esse ponto zero, você tem um deslocamento, certo? Aumentou a distância ou diminuiu a distância em relação ao seu referencial, certo? Quando a distância entre o corpo e o referencial não varia, se não varia, é porque o corpo está em repouso, certo? Agora, ponto material. O que é um ponto material? É quando as dimensões desse corpo, dessa partícula, elas não são consideráveis, ou seja, as dimensões são desprezíveis em relação aos fenômenos considerados. Por exemplo, um avião é um ponto material em relação ao espaço no qual navega. Entretanto, é um corpo extenso considerado em relação à pista em que o mesmo estiver manobrando. Então,
no céu, aquela imensidão, um avião, até quando a gente olha daqui de baixo, a gente vê apenas um ponto lá em cima se movimentando. Então, em relação ao espaço, ele vai ser um ponto material. Em relação a uma pista, por exemplo, de pouso e decolagem, ele vai ser considerado um corpo extenso. Então, isso vai depender da situação, certo? A Terra em relação ao universo, é um ponto material. E é um corpo extenso em relação aos planetas do sistema solar. E agora, trajetória. Trajetória é a linha determinada pelas dimensões que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Ou seja, trajetória, né, são todos os pontos em relação ao tempo que aquele corpo ocupa e você faz a soma desses todos os espacinhos, então você vai ter a trajetória que ele percorreu, certo? A trajetória que ele ocupou, que ele vai descrever, na verdade. Então, aí agora é uma coisa bem sensível, deslocamento escalar, ΔS, tá? ΔS. Deslocamento escalar de um ponto material num certo intervalo de tempo. É a variação, isso é importante, variação entre a posição escalar ocupada no instante final e a posição escalar correspondente ao instante inicial. Ou seja, posição final menos posição inicial. Então, aqui, ó, você tem um S0 e daqui até aqui, né, obviamente, e isso aqui tudo é a posição final. Então, ele iniciou aqui e terminou aqui, tá vendo? Ó, começou aqui e terminou aqui. Os tamanhos estão aqui em cima. Então, esse tamanhozinho é a posição final. É o espaço final. Aqui é a posição, o ponto onde ele estava inicialmente. Aqui é o ponto final, onde ele estava no término do movimento. Então, isso vai ser o quê? ΔS é final S menos inicial S0. Então, S menos S0. Isso é o deslocamento escalar. Mas, William, por que ele está falando de deslocamento escalar? Porque escalar é apenas o número, a parte quantitativa, o módulo do vetor deslocamento. Beleza? Interpretação do sinal algébrico do deslocamento escalar. Agora aqui você tem que ficar ligado, porque agora eu vou passar o bizu para você. Ó, referencial, ponto zero, para a direita positivo. Certo? Começou aqui, veio para cá. Se para a direita é positivo e ele veio para a direita, certo? O S final dele é maior do que o S inicial. Sempre o depois, aqui, vai ser maior do que aqui, obviamente. Porque para a direita é positivo. Então, essa diferença ela vai ser maior que zero. Miguel sabe, ó, que esse sinal aqui é de maior. Certo? Então, S menos S0 é maior do que zero. Ou seja, é positivo. Que é maior que zero é positivo. Então, passei o S0 para o outro lado. Aqui estava menos. Quando você muda de lado, ele fica mais. Troca o sinal. Então, menos ficou mais. Então, S é maior que S0. Beleza? Certo? Vamos que vamos. Esse segundo caso aqui, agora, essa bolinha, ela vem para a esquerda. Ou seja, o ΔS vai ser menor que zero. Por quê? A posição final vai ser sempre menor que a posição inicial. O S vai ser sempre menor que S0. Então, essa diferença ela vai ser o quê? Menor que zero. Então, S vai ser menor que S0. Beleza? E temos aqui também esse terceiro caso, que ΔS é igual a zero. Ou seja, aqui está errado, né? É uma seta para lá e outra para cá. Mas beleza, vamos lá. Ele foi daqui para
cá e voltou. Parou no mesmo ponto. Se parou no mesmo ponto, o ΔS não é final menos inicial? Então, ΔS é o mesmo, parou no mesmo ponto. Ou seja, essa diferença é igual a zero. Porque o S final é igual ao S inicial. Beleza? Agora, espaço percorrido. Ó, uma coisa é deslocamento, outra coisa é espaço percorrido. Deslocamento, final menos inicial. Espaço percorrido é a soma de todos os deslocamentos. Certo? Ah, e se ele foi e voltou, parou na mesma posição? O espaço percorrido é a soma dessas posições. Certo? O deslocamento é zero. Agora, atenção, a sua prova, principalmente a prova da EEAR, ela costuma errar nisso aí. Então, vamos lá. Determine o espaço percorrido pelo móvel. Aí você viu lá que exatamente esta situação aqui. Foi e voltou. Se tiver as respostas a soma, show de bola. É aquela marca. Agora, se você fez a soma, não tem as respostas, mas tem zero, é porque ele está considerando espaço percorrido, ele está confundindo o espaço percorrido com deslocamento. E aí vai ter zero lá, você marca o zero. Beleza? Está errado, mas eles confundem espaço percorrido com deslocamento. E aí, se tiver a soma, você vai marcar a soma, porque essa é a resposta correta. Se perguntar espaço percorrido. Agora, se não tiver o valor correto da soma e tiver zero, você marca zero, porque ele está confundindo os conceitos. Beleza? Show? Pegou o bizu? Estou passando o bizu para você, filho. Maldade. Maldade. Muito tempo fazendo prova. Velocidade e aceleração. Conhecidos dos deslocamentos, a velocidade e a aceleração são duas grandezas que, relacionadas com eles, completam as informações para o estudo de movimentos. Então, em relação aos deslocamentos, certo? Nos deslocamentos, vai ter velocidade e aceleração. Tá? E isso vai completar a descrição da cinemática, né? Que ela descreve o movimento, vai complementar essa descrição. Velocidade escalar média. Velocidade escalar média, pega o bizu, galera. ΔS sobre ΔT. Ele pode ter ido a 300 km por hora, pode, no meio do caminho, chegou a 100, ou parou, ficou 2 horas parado, aí depois continuou a 10 km por hora. Tal. O que importa não é essa variação da velocidade. O que importa é ΔS sobre ΔT. Beleza? Você tem ΔS? Tem. Você tem ΔT? Tem. ΔS sobre ΔT. É a velocidade média neste percurso. Show? Ó, ΔS sobre ΔT. Então, unidade, metros por segundo, tá? Podemos também utilizar o quilômetro por hora. Então, metros por segundo vezes 3,6 é igual a quilômetros por hora. Então, você quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Você quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Beleza? Observações. Se um carro se movimenta no sentido positivo da trajetória, isso a gente já viu lá em cima, ΔS maior que zero e velocidade média maior que zero, obviamente, porque tempo não tem tempo negativo, certo? Mas o ΔS ele pode dar negativo. Se o carro se movimenta no sentido contrário ao positivo da trajetória, teremos ΔS menor que zero e velocidade média menor que zero. Tá? Para um intervalo de tempo muito pequeno,
a velocidade escalar média, denominada velocidade escalar instantânea. Então, aí você pega um outro bizu. A velocidade escalar instantânea é também uma velocidade média num intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero. Não chega a ser zero. É um intervalinho muito pequenininho de tempo. Beleza? Então, velocidade maior que zero, movimento progressivo. Velocidade maior que zero, movimento progressivo. Velocidade menor que zero, movimento retrógrado. Beleza? E velocidade igual a zero, repouso. Então, progressivo, velocidade maior que zero. Retrógrado, velocidade menor que zero. V igual a zero, repouso. Movimento uniforme. Quando é que o movimento é uniforme, né? O movimento é uniforme quando, isso se tratando de movimento retilíneo uniforme. Faltou um Rzinho aqui. E aí é quando a velocidade não varia, a velocidade é constante. Aí a gente já vai pegar um outro bizu aqui, né? Por quê? Quando a velocidade é constante, isso significa que não tem aceleração. A velocidade no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é zero, porque a grandeza capaz de fazer variar a velocidade, aí lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido, tá? Módulo, direção e sentido, e aí no movimento retilíneo a velocidade é constante, ou seja, nenhum dessas três características do movimento, da velocidade, de uma grandeza vetorial, como é a velocidade, nenhuma dessas três características ela é alterada. Então, isso quer dizer que não tem aceleração. Certo? E aí, depois, a gente vai ver até que no movimento circular uniforme, ele é uniforme apenas porque a velocidade tangencial ou linear ela é com seu módulo constante, mas varia em direção e sentido. Por quê? Porque tem aceleração centrípeta. Show? Então, no movimento circular uniforme tem aceleração? Tem. Qual aceleração? Centrípeta. Por quê? Porque o que não varia é o módulo da velocidade, mas direção e sentido varia sempre. Tá? No retilíneo, não tem aceleração. Por quê? Porque a grandeza vetorial velocidade não sofre variação em nenhuma das três características que compõem um vetor, que são módulo, direção e sentido. Tá? Equação horária e gráficos. Equação horária. S igual a S0 mais VT. Essa aqui é a equação horária do movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. Então, equação horária de quê? Equação horária da posição. Equação horária da posição. Equação horária da posição. S igual a S0 mais VT. Beleza? E aí, galera, puxa, pega para mim aquele negócio que eu vi. E ali, o outro bizu que eu vou passar para você agora, fica ligado que aqui, meu amigo, esse bizu é só você que tem. Esse bizu é só você que tem. Fala aqui. Esse bizu é só você que tem. Fala. Esse bizu é só você que tem. Isso. Show. O Miguel vai virar meu ajudante agora. Quando eu fizer o vídeo, ele vai ficar aqui comigo. Não tem aqui, meu filho. Não precisa não. Bota aí. Dá só a canetinha. Isso. Agora bota aqui e segue o seu texto aí, porque não tá fluindo não, né? Vai. Faz aí. Então vamos lá, galera. Olha só. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Como que você vai usar essa fórmula? Por exemplo, olha,
eu estou aqui é o meu ponto zero, eu adotei para a direita positivo, certo? E eu tenho aqui um S0, beleza? Tem aqui um S0. Qual é o sinal desse S0? Não é para a direita positivo? Não está depois do zero, em direção para a direita? Então, isso aqui vai ser o sinal, vai ser positivo. Digamos que aqui seja 10 metros. 10 metros. Digamos que a velocidade desse móvel ela esteja agora para a esquerda, né? Com V igual a 5 metros por segundo. Repara que aqui é meta, aqui também, mesma unidade. Então, S, como é que fica a equação horária? É igual a S0, que é positivo, né? E esse 5 aqui, da velocidade que está para a esquerda, ele vai ser o quê? Negativo. Beleza, então 10 é positivo, menos 5t. É só isso. Então, por isso que você ficava horas e não entendia. Porque você precisa, por necessidade, adotar um referencial. E, em relação a ele, as grandezas vetoriais que tiverem no mesmo sentido positivo vai ser positivo, o que tiver contrário vai ser negativo. Tá? Então, S igual a 10 menos 5t. Acabou. Qual é a posição desse móvel no instante t igual a 1 segundo? Né? Metros por segundo, então está na unidade certa. Então, é 10 menos 5 vezes 1. Então, S vai ser 10 menos 5 vezes 1, 5. 10 menos 5 vai ser 5 metros. Ah, então, 1 segundo, em 1 segundo, ele vai estar na posição 5 metros, que é mais ou menos aqui, assim. É. Show. Esse é o S. No instante igual a 1. Beleza? Viu como é que eu utilizo essa forma? É isso aí, né? Ficou fácil, né? Então, vamos lá. Os gráficos. Então, temos aqui a posição horária, a velocidade é constante, diferente de zero, né? E para movimento progressivo, velocidade maior que zero, e para retrógrado, velocidade menor que zero. Então, como esse V vai ser positivo, a reta ela vai ser inclinada para a direita, para cima e para a direita. Tá? Por quê? Porque o V é positivo, ou seja, ela vai ser sempre crescente, porque o S0 é positivo, o V é positivo, tudo crescente. E por que uma reta? Porque é uma função afim. Função afim. O que é função afim? Função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, beleza? E o coeficiente que acompanha a variável, se ele for maior que zero, a reta é inclinada para a direita, e se for menor que zero, ela é inclinada para a esquerda. Então, daqui para baixo, tá vendo? Por que daqui para baixo? Porque o S0 é positivo, então começa nele e termina aqui. O termo independente não é o S0, né? Onde toca o eixo Y, então é aqui, subiu para V maior que zero, aqui desceu para V menor que zero. Agora, quando a velocidade é constante, né? Velocidade por tempo. Não confunda. Aqui é espaço por tempo. Ó, espaço em função do tempo. Ah, isso aqui é em função de... espaço em função do tempo. Aqui é velocidade em função do tempo, só que ela não varia. Certo? Então, é sempre uma reta, porque aí a velocidade vai ser sempre a mesma. Quando você rebater aqui no eixo Y, ó, no V, vai ter o mesmo valor, ou seja, a velocidade é constante. E para V maior que zero, a reta é acima do eixo X, acima do T. E quando a velocidade é menor que zero, é abaixo do eixo horizontal, do eixo X, no nosso caso aqui do T, ó, abaixo. Beleza? Tranquilo de se ver isso, né? Show de bola. Deixa eu tirar aqui. Vamos que vamos. E aí, ele fala de algumas propriedades. Aqui é mais uma matemáticazinha. S
ele fez um S1 no tempo T1 e um S2 no tempo T2, tá? Quaisquer. O alfa é esse ângulo que traçou uma paralela aqui com o nosso T. Ó. Esse alfa é o ângulo entre a reta e a horizontal. Né? Quem é esse alfa? Tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui não é S2 menos S1. Aqui não é T2 menos T1. Então, delta S sobre delta T. Ó, S2 menos S1, T2 menos T1 é a tangente de alfa. Tangente de alfa, né? Quem é delta S sobre delta T? Na velocidade média, né? Não é velocidade também? Então, a nossa velocidade. Se a nossa velocidade for positiva, reta inclinada para a direita, como está aqui. Se a velocidade for negativa, reta inclinada para a esquerda, como está aqui. Beleza? E aí, né, temos aqui também o seguinte. O ΔS, né, o ΔS não é V vezes T? ΔS não é V vezes T? Olha só. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT. Então, isolando o nosso ΔS, vai ser V vezes T. Então, o produto V vezes T é o ΔS. Pô, mas por que a área esse aqui é o produto? Porque quando você multiplica essa base aqui, que é tempo, ó, T2 menos T1 é tempo, vezes altura, ΔT vezes velocidade. Quem é ΔT vezes velocidade? Faltou o delta aqui, ó. Quem é ΔT vezes velocidade? É o ΔS, por isso que é a área. Ah, agora eu entendi, eu não tinha entendido isso antes. Aqui, meu amigo, eu e o Miguel estamos aqui só passando o bizu para você. Show? Exercícios resolvidos. É isso aqui, né? É uma molezinha só para você brincar e começar a entender e a gente depois passar para uma coisa mais complicada. Se você anda 50 metros e logo em seguida retorna 20 metros pelo mesmo caminho, determine. Então, você andou 50 e depois voltou pelo mesmo caminho 20. O deslocamento na ida. Deslocamento na ida. Delta S da ida. I, de ida. Final, 50. Menos inicial, 0. Então, 50. 50 metros. O deslocamento no retorno. Delta S no retorno. Deslocamento no retorno. Aqui, meu amigo, vai ser o quê? Retorno final, 30. Menos. Agora, você precisa saber, né? Você precisa saber interpretar. Deslocamento no retorno. Tá? Se ele parou aqui, 30 menos 50. 30 menos 50 vai dar menos 20. Beleza? Deslocamento total. Deslocamento delta S total. Vai ser final, 30, menos inicial, 0. Então, 30. Espaço total percorrido. Espaço total percorrido é 50 mais 20, que vai ser quanto? 70. Show? Beleza? Então, vamos que vamos. Pô, não precisava ter apagado, porque eu queria ver. Depois você vê. Só você voltar a aula aí, dar um pause, e aí você assiste quantas vezes você quiser. Vai para o YouTube. Às 2 horas, um veículo passa pela posição 50 km. Às 3 horas, passa pela posição 150. Às 4 horas, pela posição 120. Calcule o deslocamento do veículo entre os instantes. Letra A. 2 a 3 horas. Então, 2 a 3 horas, 3 horas ele está em 150. Menos 50, 100. 3 e 4 horas. 120 menos 150, menos 30. E 2 e 4 horas, 120 menos 50,
vai dar 70 quilômetros. Beleza? É isso. E só isso, galera. Só isso. O móvel, número 3, o móvel parte da posição S0 igual a 10 metros no instante 3 segundos, e no instante 8 segundos passa pela posição S igual a 30 metros. Determinar o deslocamento entre os instantes 3 e 8. Deslocamento entre os instantes 3 e 8 é 30 menos 10, que é final menos inicial, deu 20. Tá? Velocidade média. Velocidade média. Delta S, já tinha falado, já passei o bizu para você, sobre delta T. Então, vai ser o quê? 30 menos 10, 30 menos 10, que é 20, sobre delta T, que é 8 menos 3, 5, que vai dar 4 metros por segundo. Show? Acabou, né? Tá no bolso. 4. Um ônibus de turismo sai da cidade A às 12h10 e chega à cidade B a 100 km de A às 13h50. Permanece na cidade B até às 14h30 e prossegue a viagem para a cidade C a 140 km de B, chegando às 17h10. Qual a velocidade média do ônibus do percurso AC? Então, galera, não interessa nada disso. O que interessa é o quê? Velocidade média. Aqui, ó, já está aqui, ó. Delta S sobre delta T. Delta S, 100, né, que é de A até B, e 140, que é de B até C. Então, vai dar 240. Então, delta T vai ser final, 17h10, menos inicial, 12h10, 5 horas. Certo? Então, você 240, que é o delta S, sobre o delta T, que é 5, 48 km por hora. Questãozinha clássica, tanto de vestibular quanto de concursos militares, tá? Clássica, clássica, clássica. Quilômetros. Determina a velocidade média de um táxi que gastou 40 minutos para fazer o percurso do aeroporto Tom Jobim ao final da Avenida Atlântica, em Copacabana, aproximadamente 30 km. Então, delta S, 30 km. Delta T, 40 minutos. Só que aí está em minutos. Você não tem como colocar quilômetros por minuto. Até tem, mas ele quer velocidade média. Vamos ver se ele me pediu alguma coisa aqui. Mas a gente costuma colocar metros por segundo ou quilômetros por hora, né? Então, aqui é 40 minutos. 1 hora tem 60. Então, basta dividir 40 por 60 que você vai ter o quantitativo em horas. Então, delta S, 30, por delta T em horas, 2/3. Repete a primeira, inverte a segunda. 15, 30 dividido por 2, 15 vezes 3, 45 km por hora. Beleza? 2 móveis, A e B. 2 móveis, A e B. Deslocam-se sobre a mesma reta, de acordo com as equações XA e XB. Determine o instante em que os móveis se encontram e a posição do encontro. Então, ele quer um instante e a posição. Certo? Pô, mas, olha só, galera, preste atenção. Adotei para cá positivo. Beleza. Ponto 0. Mesma posição é o mesmo ponto, né? Onde XA é igual a XB. É só você igualar. XA não é igual a isso? XB não é igual a isso? Iguala isso a isso, porque eles estão no mesmo ponto, na mesma posição. Tá? Encontro. Quando você encontra com alguém, você está no mesmo lugar, né? Então, XA é igual a XB. Menos 40,
mais 5t é igual a 100 menos 2t. Então, vai ser 7t é igual a 140, t é igual a 20 segundos. Show? 20 segundos. Aqui, ó, já acertamos, ó, 20 segundos. A galera sabe. XA é igual a menos 40 mais 5 vezes o tempo T que a gente achou, que é 20. Ih, caraca lá. 40, 5 vezes 20, 100. Menos 40, 60. 60 metros. Boa, boa. Miguel falou aqui, ó. Boa. Fala aí, Miguel. Boa. 60 metros, você falou, né? 60 metros. Então, vamos lá. Número 7. Número 7. E aí, eu já vou até finalizar. Depois você pode fazer qualquer outra. Se tiver dúvida, você pode me chamar e eu vou te ajudar. Porque senão o vídeo vai ficar também muito grande. E aí vai perder o sentido da coisa. Mas meu Tá? pai tá aqui para ajudar, né? É isso aí. Determina a velocidade média de um elevador de serviços que parte do subsolo. Por que ele colocou aspas? O que é parte? Parte é o seguinte, é a posição inicial dele. Se parte do subsolo, ele iniciou o movimento no subsolo. Subsolo não é lá embaixo no chão? Então bota lá o ponto zero. Então ele quer dizer que, olha, considera S0 igual a zero. Ah, é isso. Como é que você sabe? Muito exercício, né? Aí você pega o bizu. Sobe 80 metros. Então ele subiu 80 metros. 80. Esse tempo, 80 metros. Esse tempo aqui que ele gastou é 1 minuto e 20 segundos. E retorna imediatamente ao subsolo gastando tempo igual ao da subida. Então, ele gastou o tempo igual ao da subida. Então, ele quer velocidade média. Galera, o que é velocidade média? Ficou chato, né? Delta S sobre delta T. Qual é o delta S? Fala para mim. Subiu, né? Final menos inicial. Subiu e desceu. Delta S é quanto? 0. E o tempo? Importa o tempo. 1 hora tem... 1 minuto tem 60 segundos. 60 mais 20, 80. Mesmo tempo que subiu, desceu. 80 mais 80, 160. Ele precisava colocar isso aqui se o delta S é 0? Não. Quanto vai dar velocidade média? 0. Velocidade média deu 0. Tá? Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Essa aí é mais uma aulinha de velocidade média, de conceitos iniciais da mecânica. Daí a gente vai só deslanchar cada vez mais matéria em matéria e vamos fazer exercícios. Então, eu vou vir aqui 1 hora só de exercícios e a gente vai arrebentar. Galera, fala, Miguel. Mas dá muito like aí para ajudar meu pai. Bom. Muito like aí para ajudar o papai. Valeu! Para ajudar mais a eles também, né? Porque tudo que eu faço é para os alunos, né? E também, se você der like, a gente vai fazer mais e mais vídeos até o final dos tempos. Isso, até o final dos tempos. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau!